Olá, queridos, graça e paz. Amém. Nós vamos começar uma série de ministrações a respeito das doutrinas básicas de Cristo. Amém? Amém. Aleluia, você já ouviu falar disso? Amém. Graças a Deus, ainda bem que você já ouviu falar disso. Mas nós vamos ter uma série de mensagens para que nós possamos entender um pouco mais a respeito dessa realidade. Existe uma doutrina básica a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, a respeito daquilo que os apóstolos deixaram para que nós pudéssemos andar nelas? O que a Bíblia diz sobre isso? O que o Novo Testamento diz sobre isso? O que o apóstolo Paulo diz sobre isso? Nós vamos estar entendendo um pouco mais a respeito dessas coisas nessas séries de ministrações que nós vamos ter da agora para frente. Amém. Amém? E para a gente poder começar, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Aleluia! Deus é bom, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por um amém. Até o final do culto eu espero que pelo menos uns 10 améns a gente tenha. Amém? Está melhorando. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Pronto? Você achou? Amém. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas creio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isso. Amém? Amém. Pare e olha para cá, querido. Algumas vezes nós vemos pessoas querendo correr, quando na verdade mal sabem andar. E outras vezes pessoas que deviam estar correndo e insistem em permanecer engatinhando. Isso se dá, na maioria das vezes, pelo fato das pessoas não saberem quem realmente são. Por desconhecerem quem Deus realmente é, ou por desconhecerem as Escrituras e o poder de Deus. O que o apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios ele tenta fazer, mandando essa carta para os irmãos de Corinto, era exatamente isso. Ele tenta de todas as formas, com zelo, instruir a eles para que eles andem avançando sempre. E não se paralisem. Ele mesmo fala aqui: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Quantos de nós não vemos situações parecidas com essa nos dias de hoje? Eu acho interessante isso que o apóstolo Paulo escreveu essas cartas há 2000 anos atrás quase. E elas são completamente atuais nos dias de hoje. Nós vemos pessoas que estavam correndo e de repente são paralisadas. Nós vemos pessoas que deveriam estar correndo e ainda estão engatinhando. Nós vemos situações diversas, querido, nos dias de hoje, de pessoas que estavam caminhando
bem. O próprio apóstolo Paulo fala isso em Gálatas: corrieis bem, quem vos impediu de correr? Quem vos impediu de caminhar, melhor dizendo que ele diz. Corrieis bem, quem vos impediu de caminhar? Ou seja, a pessoa não só parou de correr, mas parou até de caminhar. Isso é tão sério, amados. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo instrui isso várias vezes para igrejas diferentes. Por quê? Porque ele quer alcançar a mim e a você nos dias de hoje. Amém. Para que eu e você, uma vez injetados no nosso sangue, injetados na nossa mente, no nosso DNA, a palavra de Deus, nós sejamos como que vacinados. Como é que fala? É inoculado? Hã? Quando você coloca uma vacina, você é inoculado, que fala? Eu acho que é. Eu acho que é isso mesmo. Você é inoculado com aquela vacina para que você não sofra o efeito do veneno. Daquele organismo que vem para poder te destruir. É muito importante isso, querido, mas as pessoas parece que não entendem. Você fala, a gente vê tantas e tantas pastores, tantas e tantas igrejas procurando instruir com seriedade, com zelo as pessoas desdenham do Evangelho de Cristo, desdenham daquilo que lhes é ensinado para poder viver no seu próprio mundinho. Uma vida que não é a vida de Cristo, que não é aquilo que Deus escolheu para ele. Ora, existe uma carreira a ser corrida. Eu e você, querido, nós temos que estar atentos, os dias se abreviam. Amém. Na hora que for arrebatado, querido, acabou. Já era a sua chance. Quando a igreja for arrebatada, acabou. Vai ser revelado realmente quem é quem nesse negócio. Se você realmente foi salvo, ou se você ficou brincando de igreja. É, Jesus, aleluia. Queridos, não tarda. Aleluia. Ah, pastor, mas eu cansei de ouvir isso já. Meu avô dizia. Seu avô dizia. E você deveria ter dado atenção ao seu avô. Já que você não quer dar atenção ao seu pastor. Dura esse discurso. E não estou aqui pregando o evangelho do fatalismo. E nem querendo colocar peso nem condenação sobre ninguém. Mas quero despertar você com zelo para que você possa, na hora certa que o Senhor vier resgatar a sua igreja, você possa subir. E não ficar para trás. Por quê? Porque você viveu uma vida que não era uma vida que o Senhor tinha para a tua vida. A bem da verdade, talvez você nem saiba. As pessoas que praticam isso, que vivem numa vida como essa, talvez nem saibam realmente se são salvas. Não tem uma convicção interior de salvação. Por quê? Porque o pai foi crente, a mãe foi crente, o irmão foi crente, o avô foi crente, o bisavô foi crente. Eu sou crente. Não, amados. Tem que chegar um ponto que você tem que ter a sua escolha por sua própria vida. É você e Deus. Na hora que chegar diante de Deus, não vai ter aquele negócio, não, mas meu pai era pastor, minha mãe era diaconisa. Não vai ter isso não, Arthurzinho. É você e Deus, é você que vai ter que dar a Ele a razão da sua fé. Cada um vai se apresentar diante dele. Uns vão se apresentar diante do tribunal
de Cristo para receber galardão. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Mas haverá outros que vai se apresentar diante do grande trono branco. Aí, meu querido, aí já era. Aí é lago de fogo e enxofre. Aí não vai adiantar lembrar das palavras do pastor, do avô, do pai, da mãe, do irmão. Não vai adiantar lembrar de nada. Ah, eu poderia ter vivido a vida minha. Não vai adiantar. Quando chegar nesse ponto, já não adianta mais nada. Mas o apóstolo Paulo está orientando. O apóstolo Paulo orienta em Coríntios. O apóstolo Paulo orienta em Gálatas. Os séculos passaram, nós orientamos aqui. Outros pastores orientaram lá, os outros orientaram ali, os outros orientaram acolá. Mas insistentemente dão ouvidos a outros, mas não dão ouvidos à palavra de Deus. Desdenham, tratam como coisa simplória, tratam com desdém aquilo que é precioso. E o que é precioso? É o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Isso é o que é de mais precioso que eu e você possamos encontrar. Amém. E ele, o apóstolo, aqui não o apóstolo Paulo, mas o escritor de Hebreus, alguns acreditam que seja Paulo, ele escreve dizendo os princípios elementares da doutrina de Cristo. Existe um princípio elementar para que eu e você possamos andar neles. Mas a pessoa não sabe nem o princípio elementar, não sabe nem o básico e quer viver o pós-graduado. Não sabe nem a respeito da fé, mas quer saber a respeito de escatologia. Estou sendo claro, queridos? Amém. Existe um princípio básico da minha fé e da sua. E se eu te perguntar quais são os princípios básicos da fé cristã? Do Evangelho de Cristo? Será que eu e você podemos responder prontamente? E ainda que respondamos prontamente, nós sabemos o que é esse conjunto de doutrinas? Eu posso responder a uma pessoa que me perguntar alguma coisa? Me diga aí, a tua fé é baseada em quê? Se você perguntar para um muçulmano, querido, ele te responde tudo. De trás para frente, de frente para trás. Ele sabe tudo, a fé dele está baseada em quê? A fé dele está baseada lá no Alcorão, nos princípios que Maomé deixaram para eles sabem tudo, de cor e salteado. E aí nós que somos do Evangelho, somos do povo de Deus, não conhecemos o nosso Deus e nem aquilo que baseia a nossa fé. A doutrina básica, elementar, o beabá. Mas queremos a pós-graduação. Queridos, se nós não andarmos no simples, se nós não andarmos no básico, nós não poderemos alcançar o pós-graduado. Nós temos que aprender o básico primeiro, para depois que aprendermos o básico, podermos também falar das coisas que são dos pós-graduados, vamos dizer assim. Eu gosto muito dos dons espirituais, das manifestações do Espírito Santo. Eu gosto muito disso, pastor. Glória a Deus, eu também gosto. Acho isso tremendo.
Mas, querido, se eu e você não fundamentarmos a nossa fé na base, nós vamos querer o espetacular. Mas ao querer o espetacular, a gente vai abrir portas para poder nos desviarmos daquilo que é o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós vamos começar a pensar em coisas que não são. Começarmos a querer coisas que não são. Ah, eu quero ver os céus abertos. Querido, você não está vendo nem a palavra de Deus. Vai querer ver céus abertos aonde? Ah, pastor, quero ver anjo. Então veja o seu irmão que está do seu lado primeiro e ande em amor com ele. Ah, eu não quero nem ver anjo. Se eu ver um anjo, eu acho que eu saio correndo. Sai correndo justamente porque não conhece a palavra, o que a Bíblia diz. É duro esse discurso, irmão. Mas como o apóstolo Paulo disse, eu zelo por vós, para que eu possa apresentar a cada um de vós como uma noiva virgem. Como uma noiva virgem. Eu não quero apresentar a igreja que o Senhor tem confiado a mim, eu não quero apresentar ela de qualquer jeito, estrupiada, remendada, com a maquiagem borrada. Não, quero apresentar uma noiva ataviada. E para isso, é-me cobrado para que eu ensine você, para que eu instrua você, para que eu relembre a você coisas que talvez você até saiba, mas que por algum motivo deixou para trás, esqueceu, deixou de praticar. E quando nós lemos, estudamos as mesmas coisas, ouvimos as mesmas coisas, isto é segurança para mim e para você. Amém. Amém, amados? Amém. Aleluia. E o que diz em Hebreus 6? Hebreus capítulo 6, quando o escritor fala a respeito dessas doutrinas básicas. Hebreus 6, 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, de ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. O que o escritor está dizendo aqui, queridos? Ele está dizendo aqui, queridos, justamente que existem os princípios elementares. E que essas coisas, esses princípios elementares, nós temos que andar neles. Nós já devemos saber deles. Mas ele começa o capítulo 6 falando, por isso o quê? Está ligado ao que aconteceu no capítulo 5. O que ele disse no capítulo 5, a partir do verso 11, diz assim, olha, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Ou seja, eu já devia ter dito para vocês, mas não adianta dizer para vocês, porque você é tardio em ouvir. Sabe o que ele está dizendo? Que essas pessoas, não são ensináveis. Não são pessoas que está falando para cristão, amado, para crente no Senhor Jesus, mas não eram ensináveis. Tardios no ouvir, tornar tardios em ouvir, pois, com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo,
quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, é imaturo na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para os maduros, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ora, o que ele está dizendo? Olha, eu preciso novamente pregar o beabá. Eu preciso novamente pregar a respeito das doutrinas básicas. Por que eu preciso pregar novamente sobre isso? Porque vocês não avançaram, vocês ainda estão como crianças precisando de leite, vocês ainda são imaturos, vocês ainda não estão maduros. Porque vocês já deveriam estar mais além, vocês deveriam avançar, mas estão paralisados, deixaram de correr. Assim como o apóstolo Paulo disse em Gálatas: corrieis bem? Quem vos impediu de caminhar? Amados, olha a importância dessa frase, a seriedade dessa frase. Corrieis bem? Quem vos impediu de caminhar? Não é que a pessoa simplesmente parou de correr, não. Ele não só parou de correr, mas como parou até de caminhar. Sabe quando você faz aquele esforço físico, correndo muito, chega o ponto que você pega, já não aguenta mais dar mais nem um passo e para e bota as mãos nos joelhos e fala assim: não aguento mais. O esforço físico foi tão grande que paralisou. Não dá para ir mais nem um passo. O que ele está dizendo é exatamente isso. Olha, o cara estava correndo e agora ele não parou de correr e foi caminhando, não. Ele parou, paralisou. Nós não podemos avançar para um próximo passo. Nós não podemos avançar para uma nova etapa na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, sem colocarmos alicerce, sem colocarmos base, sem colocarmos princípios, amados. Ninguém, ao construir um edifício, constrói o edifício. Eu vou colocar aqui as ferragens. Aí faz ali as ferragens, mas não coloca o concreto. Só enche os tubos lá de ferragens, mas não coloca o concreto. Aí quer subir a parede. O que vai acontecer com esse edifício? Vai cair, por quê? Porque faltou base, faltou o básico, que era o quê? O concreto, encher os tubulhões, encher aqueles locais onde as ferragens estão, para que dê sustentação para todo o edifício. O edifício não pode ser construído se não for colocado uma boa base, senão ele vai cair, amado. E quando cair vai ser vergonha. Imagina, você constrói uma casa, está lá construindo, comprou um lote, comprou um terreno e começa a construir sua casa, você mesmo. E está lá construindo e está ficando aquela casa bonita. Mas você esqueceu de fazer o básico, fazer uma fundação. E quando a casa está quase prontinha, na hora que você passa a última pintura, pronto, agora eu posso trazer minha família. Os vizinhos todos passando na rua, olhando a sua bela casa, e na hora que você puxa o portão, que bate o portão, pá, a casa brum, desmorona. Você vai ficar envergonhado, amado. Por quê? Porque os vizinhos passaram ali meses vendo você construindo. E eles vão, a primeira coisa que eles vão perceber vai ser o quê? Você construiu mal. Você construiu mal, você edificou mal a sua casa. Certa vez eu estava andando, eu, Lisiane e Arthur, no nosso carro, e nós fomos acessar uma rampa que levava a um viaduto lá em Belo Horizonte. E ao acessar aquela rampa, o nosso carro rodou, eu passei numa poça de óleo,
que estava no asfalto e o carro derrapou e virou para trás. Eu estava num sentido, o carro virou 180 graus. E aí passou uma pessoa do meu lado, me ajudou ali. A primeira coisa que essa pessoa olhou, ele olhou os pneus do meu carro, ver se estavam carecas. Ele queria ver se tinha sido por negligência da minha parte o que aconteceu. Se os pneus tivessem careca e não estavam, certamente aquela pessoa ia pegar e ia dizer na minha cara: você foi negligente. É o mesmo princípio, queridos. Quem dirige um carro não pode andar com os pneus carecas, senão você vai estar instável na direção. Qualquer coisa pode acontecer com você a qualquer momento que pode colocar em risco não só a sua vida, como a da sua família. O edifício é a mesma coisa. Existem princípios, alicerces na estrutura nossa que nós devemos colocar antes de mais nada. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Você está aprendendo alguma coisa, mano? Amém. Glória a Deus. Mateus 7, versículo 24. Diz assim a palavra. Dedinho de fogo aí, gente. Vamos? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Querido, quando eu e você colocamos a nossa vida com princípios e fundamentamos ela nos princípios elementares da doutrina de Cristo, a primeira coisa que vai acontecer, a nossa vida está bem estruturada. Segunda coisa que vai acontecer, as pessoas vão se admirar com aquilo que está nos acontecendo. As pessoas vão olhar para as nossas vidas e vão falar: uau! Uau! Ele tem realmente uma vida transformada. Ele realmente tem uma vida que respalda aquilo que ele crê. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Eu e você, nós temos que viver nossa vida respaldada naquilo que o Senhor nos ensinou. Sabe, nós devemos ser praticantes dessa palavra. E ao sermos praticantes dessa palavra, querido, as pessoas vão perceber que nós temos autoridade naquilo que nós vivemos. Aleluia. Eu vivo pela fé, eu creio. Creio sim, pastor. Eu creio, as coisas acontecem pela fé. Eu tenho fé. Sabe, esse discurso pode ser um discurso vazio, se ele não tiver respaldado com a prática, se ele não tiver respaldado com a autoridade que somente a prática vai trazer. É a prática do Evangelho, é a prática dos ensinamentos de Cristo, é a prática daquilo que nós temos aprendido, é que vai realmente respaldar a nossa autoridade. Ora, certa vez chegaram lá alguns jovens para poder expulsar um demônio. O demônio foi e deu um pau nos jovens.
Botou eles tudo para sair correndo. Por quê? Porque eles foram fazer uma coisa que eles não tinham prática, eles não tinham base. Eles não tinham a base. Eles não estavam fundamentados na rocha, eles não estavam fundamentados na palavra de Deus, eles estavam fundamentados no Cristo que Paulo prega. Ora, o Cristo que eu prego não serve para o Estevão. O Cristo que eu prego não serve para o Arthur. Me entendam bem. O Cristo que ele precisa é o Cristo que ele conhece. Amém. E que ele vive e que ele pratica. Amém. Porque é ele que vai ser responsável pela vida dele, como eu vou ser pela minha. E você vai ser pela sua. Amém. Não adianta sair por aí dizendo, olha, o meu pai é da fé. Não. Ele tem que crer nisso. E ele tem que andar nisso. Ele tem que praticar isso. Amém, amados? Amém. Colocando alicerces. O nosso alicerce está na palavra de Deus. É aqui, querido. Olha, se você não guardar nada dessa mensagem no seu coração, guarda pelo menos isso. Pratique a palavra. Amém. Essa palavra que pode mudar a sua vida. Amém. O rema é uma bênção. Ele vai nos ensinar muita coisa a respeito da palavra. O rema vai nos orientar a respeito de verdades como essa que estão sendo orientadas aqui hoje para você. Mas o que produz transformação é a prática daquilo que você aprende no rema. Amém. É a prática daquilo que está na Bíblia. As igrejas evangélicas, aquilo que os pastores ensinam é bênção. Mas o que vai mudar a sua vida é a prática da palavra de Deus que eles ensinam para você. O que vai mudar a minha vida e a sua é aquilo que a gente lê na palavra, medita na palavra e permite que aquilo transforme a nossa vida a ponto de eu praticar. Amém. Segundo Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Uma vez que eu me torno praticante, queridos, eu não posso olhar mais para trás. Uma vez que eu pus a mão no arado, eu não posso mais olhar para trás. Uma vez que eu conheci essa verdade, eu não posso mais olhar para trás. Uma vez que eu conheci a respeito das doutrinas básicas de Cristo, eu não posso mais olhar para trás, eu tenho que permanecer nisso. Eu tenho que permanecer nessas verdades. O apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim, versículo 1 em diante: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Permaneça firme. Permaneça firme na palavra, permaneça firme. Lá em Hebreus nós lemos lá, ainda que venham outros a trazer outro tipo de ensinamento, permaneça firme. Permaneça firme nas suas convicções. Permaneça firme naquilo que você aprendeu. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Deus te deu, querido, uma transformação na sua vida, foi por causa dessa palavra. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, ainda que, olha o que o escritor de Hebreus fala.
Deixa eu achar aqui. Versículo 12 de Hebreus capítulo 5. Pois com efeito, quando devis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Não é esse texto, é o texto de Coríntios, 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 3. 11:3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém, olha o que ele está dizendo, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente tolerais, porque supõe nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Permaneça na doutrina, permaneça firme. Ainda que venha outro e pregue outra coisa, permaneça firme. Não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, permaneça firme. Lisa. Permaneça firme. Sabe, queridos, nós vivemos dias que nós precisamos não só viver uma vida íntegra diante de Deus, mas também diante dos homens. Nós precisamos viver uma vida que as pessoas possam ler em nós aquilo que nós dizemos que nós cremos. Sabe que muitas pessoas, elas vão, a única Bíblia que eles vão ler será aquela que está impressa na minha vida e na sua. Elas olharão para você e vão desejar. Vão desejar o quê? Qual a vida que você tem que elas vão desejar? Uma vida meia boca? Uma vida que não glorifica o nome do Senhor? Ou elas vão desejar uma vida que seja uma vida íntegra, reta, irrepreensível, uma vida de quem realmente glorifica o nome de Deus através das suas atitudes? As pessoas estão nos observando, amados. As pessoas estão nos observando. Nós vamos, nas próximas semanas, nós vamos estar estudando sobre as doutrinas básicas, vamos entrar efetivamente nas doutrinas básicas. Sabe para quê, queridos? Para que eu e você não nos esqueçamos dela. Para que eu e você possamos, todos nós, estarmos no mesmo linguajar, falando as mesmas coisas. Para que eu e você estejamos crescendo, amadurecendo juntos. Porque não adianta, queridos, ter alguém super espiritual na igreja enquanto a grande maioria permanece débil, permanece inoperante, permanece frágil, permanece carente. Não, amados. O propósito de Deus é que todos nós cheguemos à estatura do varão perfeito. É que todos nós cresçamos, todos nós avancemos. Por isso que o escritor de Hebreus fala a respeito do zelo. E eu e você, nós vamos aprender com zelo, com amor, para que nós não desviemos delas, destas verdades. Amém, amados? Amém. Você recebe essa palavra com mansidão no seu coração? Amém. Amém.
Amém ou não? Amém. Amém. Vamos ficar de pé? Eu queria adorar um pouco a Deus contigo. Queria que a gente cantasse aquela música do Tiago de novo. Por favor. Mas eu gostaria que você cantasse essa música, sabe? Deixando fluir de dentro de você uma adoração de quem realmente entende o que precisa ter a sua vida alicerçada, que precisa ter sua vida sedimentada, que precisa ter sua vida praticante, operante daquilo que tem aprendido. Vamos adorar? A presença em minha vida é o meu maior Tesouro, ela é mais preciosa do que a prata ou ouro. Nada se compara a ti. Tua presença, E nada nesse mundo é melhor que tua presença. nada, nada, nada. Nada me alegra mais que tua vida em mim. E nada se compara a ti. És tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim. Meu abrigo, meu descanso, e nada se compara a ti. És Tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso, e nada se compara a ti. Pai, nós te damos graça, Pai, porque Tu és tudo para nós, porque não temos outro Deus além de Ti, não tem a quem nos socorra. Tu és o nosso castelo forte, Tu és a nossa cidadela fortíssima, Tu és o nosso socorro bem presente. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós estamos sendo bem instruídos na Tua palavra, e nós vamos permanecer, nós vamos perseverar, nós vamos ser bem alicerçados e vamos ser praticantes da palavra, praticantes daquilo. Nós somos praticantes assim, Pai, praticantes daquilo que o Senhor tem nos instruído. Obrigado, Deus. Obrigado por uma palavra que nos exorta e nos encoraja, uma palavra que nos direciona a viver uma vida cada vez de consagração a Ti, uma vida que não tendo que se envergonhar, uma vida irrepreensível, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo juntos. Obrigado pela comunhão. Obrigado pela adoração. Obrigado pela coinonia. Obrigado pela Tua presença em nós e no nosso meio. Obrigado pela Tua unção. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Nós Te amamos. Tua presença. Tua presença. Nada se compara a ti. És tudo pra mim, e nada Se compara a Ti. és tudo pra mim, e nada se